Oi! Hoje a ideia é conversar sobre olhos. Os olhos são a nossa janela da alma. O que você tem nos seus olhos? O que você tem na sua alma? Às vezes a gente tenta esconder algumas coisas, mas nos olhos a gente encontra todas as verdades. Então esse sistema ele vem falar das nossas verdades, das nossas conexões de verdade com outras pessoas. Para quem acredita em outras vidas, dizem que a gente pode ter até outra cor de olhos, né? Outro formato a cada vida. Mas a verdade está sempre ali dentro. Olhando profundamente nos olhos, a gente acaba descobrindo toda a verdade e trazendo todas essas informações. Quanto tempo faz que você não olha nos seus olhos? Que você vai no espelho e olha nos seus olhos? E quanto tempo faz que você não olha nos olhos dos seus filhos, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus pais? Os olhos são tão verdadeiros que quando a gente lembra de alguém, mesmo alguém que talvez já faleceu há algum tempo, então faz tempo que a gente, não vê essa pessoa, anos, décadas, a gente ainda consegue se conectar aos olhos dessa pessoa, porque os olhos trazem realmente a essência. Problema nos olhos, então, claro, tá relacionado a enxergar. Então, o que você não quer enxergar na sua vida? O que foi muito difícil? A miopia, que é não enxergar de longe, a gente fala que está relacionado, a não querer enxergar o futuro ou não ter perspectiva de futuro, ficar com medo, do que pode acontecer no futuro. Então, por isso que geralmente os jovens desenvolvem, justamente por isso, porque às vezes o jovem na adolescência ele está numa fase que é muito difícil ele visualizar um futuro. Qual é a minha verdade, o que tem de verdade nesse relacionamento, o que tem de verdade nesse emprego, o que tem de verdade nessa relação, às vezes na relação com o cliente, não só nessas relações amorosas, que às vezes são relações mais longas, mas mesmo essas relações mais superficiais, uma relação às vezes com um colega de trabalho. Tem algumas coisas que é interessante a gente observar e perguntar. Talvez a gente descubra uma verdade um pouco diferente. Sugiro também para essa semana que vocês façam a meditação sobre verdade, que eu postei naquele desafio das meditações, com o Ho Oponopono ali no começo da quarentena. Eu acho que isso foi em abril, que a gente divulgou uma meditação por dia. Então, interessante, também tá aqui no canal do YouTube, você pode procurar. Para olhar realmente, para a verdade, já que os olhos estão ligados à verdade. Até os olhos dos animais, você já olhou? Seu bichinho de estimação nos olhos? Já teve esse tipo de conexão? Eles sabem direitinho quando a gente está olhando nos olhos deles. Bom, então vamos aos downloads do sistema de olhos. Pode fechar os olhos. Inspira profundamente. Vai ficando no momento presente, relaxando. E concentre a sua energia nos seus olhos. Tenta perceber os seus olhos hoje. Quem sabe dá um oi, quem sabe agradece. Então você pode olhar, entrar em contato com o seu terceiro olho, que fica exatamente
no meio das sobrancelhas, o nosso chakra frontal. E qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu te pergunto, verdade, o que está te impedindo de ver e alcançar o seu sonho? Preste atenção em palavras, em cores, objetos que possam aparecer na sua tela mental, ou então sensações corporais que vêm com essa pergunta. Verdade, o que está te impedindo de ver e alcançar o seu sonho? Então você deve aceitar, né, dizer sim para cada download, para cada sentimento que você quer que seja instalado em você. Eu conheço a sensação de viver o meu dia a dia sem sabotar a mim mesma. Eu conheço a definição do Criador para o verdadeiro potencial da minha alma. Eu tenho a definição do Criador da sensação de testemunhar a mais alta verdade. Eu tenho a definição do Criador de como me ver através dos olhos do Criador. Eu tenho a definição do Criador de como me ver e de como ver os outros através dos olhos do Criador. Eu conheço a sensação de viver minha vida sem desânimo. Eu conheço a sensação de viver a minha vida sem desapontamento. Eu sei qual é a definição do Criador de esperança. Eu conheço a sensação de viver a minha vida sem me sentir desesperançado. Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter os meus sonhos realizados. Eu conheço a sensação de viver a minha vida sem competir com os outros. Eu tenho a definição do Criador de como alcançar o meu potencial mais elevado. Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter os meus limites respeitados pelos outros. Eu tenho a definição do Criador do que é discernimento. Eu tenho a definição do Criador do que é comunicação verdadeira. Eu tenho a definição do Criador da sensação de ser ética. Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter integridade. Eu tenho a definição do Criador da sensação de ser honesta comigo e com os outros. Eu tenho a definição do Criador de como viver sem ter que trocar um dos meus sentidos por poder. Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter habilidade, toda a verdade, da maneira mais elevada e melhor. Eu tenho a definição do Criador da sensação de ter clareza. Eu conheço a sensação de testemunhar a mais alta verdade. Eu tenho a definição do Criador de qual é a sensação da verdade. Eu conheço a sensação de poder escolher viver a minha verdade. Que tudo isso possa ser atualizado em você para o seu bem maior, na perspectiva do Criador. Grata, está feito, está feito, está feito. Então você pode ir abrindo os olhos. E essa semana você vai pensando o que você não quer ver, o que de repente foi muito difícil, você vê em alguma parte, em algum momento da sua vida. E também sobre as verdades, né? Quais são as verdades que você está vivendo, quais são as mentiras que você está vivendo, olhando para tudo isso.
olhando para tudo isso, você pode conseguir transmutar, ressignificar. Mesmo sem nenhuma técnica, você pode explicar para você mesmo, daquela idade, daquele momento, que o que aconteceu depois, o que aquilo realmente representou, né? Essas técnicas que a gente acaba usando também nas sessões. Quem é meu cliente já está bem acostumado com tudo isso, né? A gente faz muito esse trabalho de ressignificar. Então é isso, até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre cérebro também, um sistema bem interessante. Grande abraço e até lá!